de conta que está tudo bem, mas os seus olhos contam tudo. Tá faltando Jesus Cristo pra mudar seu mundo. Tá na hora de mudar, não dá mais pra viver assim. Será que você nunca ouve Deus dizendo: vinde a mim? Tá na hora de mudar, vai vivendo por viver. Chega de tantas derrotas, Deus está querendo te fazer vencer. Coração já não aguenta mais viver sofrendo desse jeito, e às vezes até tem vontade de sair do peito. Faz de conta que está tudo bem, mas os seus olhos contam tudo. Tá faltando Jesus Cristo pra mudar seu mundo. Tá na hora de mudar, não dá mais pra viver assim. Será que você nunca ouve Deus dizendo: vinde a mim? Tá na hora de mudar, vai vivendo por viver. Chega de tantas derrotas, Deus está querendo te fazer vencer. Tá na hora de mudar, não dá mais pra viver assim. Será que você nunca ouve Deus dizendo: vinde a mim? Tá na hora de mudar, vai vivendo por viver. Chega de tantas derrotas, Deus está querendo te fazer vencer. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. A Rádio Fonte de Central Carapina. A Rádio Cultura de Jardim Carapina. A Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. A Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. A Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. O verdadeiro amor que tanto procurei, mas não encontrei, pois não sabia onde procurar. Um dia me encontrou e minha cruz levou, e agora posso sim então sorrir. O verdadeiro amor me estendeu a mão, me deu a salvação e transformou meu coração e me fez entender que eu não poderei viver sem Ele.
Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 17 horas e 58 minutos, 17h58, uma excelente tarde para você desta segunda-feira, exatamente dia 28, mês 11 de ano de 2016, desde já agradecendo a Deus por mais um dia que Deus nos concedeu com vida, com saúde, com os problemas, com dificuldades e também, com certeza, com a perseguição do inimigo, ao qual não quer deixar que nós possamos trabalhar em paz, o inimigo que não quer deixar que nós possamos continuar fazendo esta obra, que não é minha, não é sua, mas vamos orar e vamos agradecer a Deus, porque com Deus, com Cristo, somos mais que vencedor. São 17 horas e 59 minutos, 17h59, daqui a pouquinho com certeza você vai estar aí assistindo mais uma vez e ouvindo o programa Falando de Jesus, um programa ao qual nós queremos nos exaltar tem que ser o nome do Senhor Jesus e com certeza toda a honra e toda a glória, mas queremos agradecer exatamente a Deus por este programa ter alcançado várias comunidades, este programa que tem unido muitas famílias, este programa que tem levado muitos jovens a refletir sobre a sua vida ao qual vive hoje. Ok? Eu quero desde já também mandar um abraço aí para o meu irmão e colaborador aí da Rádio DigiGospel, ok? Que está se recuperando da cirurgia, mas com a fé em Deus está tudo bem com ele, ok? A todos vocês que nos ouvem, agora na Serra são 18 horas. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros
os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. A igreja, junto comigo, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Versículo 3, a igreja de novo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A igreja pode estar sentada. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, meus amados irmãos, a primeira coisa que eu aprendo aqui nessa palavra, e eu posso dizer que nós somos uma igreja que vivemos isso, uma igreja onde um se preocupa com o outro, é que Paulo, ele mandando ali cartas para o povo de Filipe, instruindo o povo acerca da doutrina de Deus, apresentando para aquele povo em cartas a palavra de Deus. Os filipenses, ele abraça o evangelho de sobremaneira, que chega aos ouvidos de Paulo, e Paulo fica maravilhado, não é isso? Como aquele povo ali recebeu a fé de Cristo.
E aquele povo se preocupava com Paulo, como Paulo também se preocupava com aquele povo. Então eles estavam sempre se comunicando por cartas ali. Mas aquele povo sabia que Paulo ele era um peregrino. Sabia que Paulo não estava no seu lar, mas que Paulo ele saía evangelizar, ele era um missionário. Então aonde Paulo estava, né, o povo de Filipe procurava saber aonde Paulo estava e enviava ali recurso, sustento, mas também enviava saudações, não é isso? Enviava ali os dons que o Senhor mostrava para Paulo. Então mesmo à distância, eles eram ligados em um só espírito. É como se hoje nós pegássemos um irmão daqui e que o Senhor levantasse para pregar o evangelho afora e houvesse uma preocupação minha e sua em saber onde esse irmão está, se esse irmão está bem, se ele está precisando de alguma coisa, não é isso? Isso não é bonito, sim ou não? Deus se agrada disso. Se preocupar, e isso tem que acontecer no nosso meio, a preocupação uns com os outros. No capítulo 3 de Jó, capítulo 3 de Jó, quando Jó, ele perde seus filhos, perde sua casa, perde tudo, e por final a sua esposa chega para ele e fala assim, olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre, não é isso? Que Paulo está esfregando ali as suas feridas com um caco de telha, ele fala, tu falas como uma louca, porque nu eu vim à terra, e nu retornarei a ela. Fui grato a Deus, fui fiel a Deus quando Ele me deste tudo, e por acaso não serei eu fiel a Deus agora que eu não tenho nada? Irmãos, isso é lindo demais. Qual é o nome disso, pastor? Amor incondicional. Eu não vou para a igreja porque a porta não abriu, eu não vou mais seguir porque eu não consegui aquilo, não consegui aquilo outro, porque eu não me formei, porque eu não consegui passar na prova da carteira de motorista, porque eu não consegui isso, não consegui aquilo. Que isso, irmãos? Mesmo o Senhor sabendo pela sua onipresença, onisciência e onipotência, que a maioria da humanidade viraria as costas para Ele, ainda assim Ele foi na cruz do Calvário e morreu. Ainda sabendo que somente um dos 10 leprosos que Ele curou, ia ser grato a Ele, que 9 ia dar as costas para Ele, ainda assim Ele curou. Por quê, pastor? Amor incondicional. E é o que está faltando no coração da igreja, esse amor incondicional. Amor esse encontrado em Jó. Foi encontrado em Jó. Vem cá, tu perdemos filho, perdemos casa, perdemos tudo. Agora está com essa ferida, tu está apodrecendo em vida. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Tu falas como uma louca. Nu eu vim à terra e nu irei dela. Fui fiel a Deus quando tive tudo. Agora que eu não tenho nada, eu não vou ser fiel a Ele. Tu falas como uma louca. Amor, irmãos. Amor. Mas quando Jó está ali, que a esposa o abandona, a palavra fala que vem 3 amigos de Jó. Esses 3 amigos de Jó, quando viu Jó naquela condição, levantou prantos e choro. E a palavra de Deus diz que aqueles amigos de Jó rasgaram as suas vestes, jogaram cinza sobre o seu corpo, gritavam a dor de Jó, e sentou do lado de Jó, e permaneceu sentado, sem comer, sem beber, ali, por 7 dias, chorando com Jó. E não tem como você ver isso e você não se maravilhar, sim ou não? Porque isso é amor. É amor, sim ou não? Amor encontrado aqui dos filipenses para com Paulo. E esse amor, os irmãos têm que encontrar em mim e eu tenho que encontrar nos irmãos. Porque sem o amor, não vamos para a glória. A palavra fala que ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, por quê? Porque o Senhor pode usar aqui em profecia poderosamente, falar a sua vida toda, mas pode ser que chegue naquele lugar, na hora certa, no tribunal, eu venha querer entrar e o Senhor fala para mim assim, olha, para trás de mim nunca te conheci. Eu falo, como, Senhor? Em teu nome eu profetizei, falei novas línguas, Senhor, curei enfermos. Deve falar, para trás de mim nunca vos conheci. Isso explica o texto lá de Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, se não tivesse amor, de nada valeria. Porque o amor não se conduz de maneira inconveniente. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. O amor não se ufama, não se ensoberbece. O amor não suspeita mal. O amor é paciente, o amor é benigno. O amor, queridos, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Então eu vejo aqui esse amor na igreja. Eu vejo comunhão, e Deus se agrada, porque Ele fala assim, andarmos na luz como na luz, Cristo está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Ou seja, se não há comunhão, não há purificação de pecado.
Não há purificação de pecado. A visita que nós fizemos lá em Cabo Frio, a moça ligou e falou, poxa, pastor, já melhorou muito, mas ainda está difícil, mas já teve uma grande melhora, mas o senhor viu, ainda está muito difícil. Eu estou ligando só para pedir uma palavra de apoio. Então demos a palavra de apoio, dei um texto para ela, a igreja que orou, isso é amor. Não é isso? Mesma coisa o irmão. Eu quero ter liberdade de poder ligar para o irmão e falar, irmãos, olha, sabe aquele momento de abatido que a palavra fala? Eu estou nesse momento, mas sei que eu não estou destruído. Poxa, eu quero que você ore, eu quero que nesse momento você seja um comigo, e quero que você faça o mesmo. Nós temos que ser assim, desta maneira. Um orar pelos outros, um abraçar o outro. E se tiver que chorar, vamos chorar um pelo outro. Irmãos, eu vivi essa experiência, a igreja viveu essa experiência. Eu estou falando de unidade de corpo. A irmã Nilza estava um tempo sem vir no culto. Quem sentiu a falta da irmã Nilza aí, diga amém. Estava um tempo sem vir no culto com uma enfermidade nas pernas, cirurgia marcada. Nós oramos na sexta-feira, a irmã veio no domingo, mas esperamos um mês para orar. Eu falei com o pastor. A correria o dia a dia, mas não, peraí, quando o crente ora, quando a igreja ora, quando o justo ora, a oração pode. A igreja clamou, querido, na sexta-feira. No domingo a irmã veio ao culto, mas o clamor da igreja não parou, a igreja continuou orando, e na segunda-feira eu olhei para a irmã ali no último banco ali, aquilo meu coração ardeu, e a irmã falando, pastor, eu não aguento de dor, pastor, olha, dá vontade de arranhar a parede, aquilo vai dentro da nossa alma, tem que doer em nós, e me senti envergonhado, porque eu creio num Deus que cura. Falei, minha irmã, eu vou na sua casa amanhã tomar café com a irmã, eu vou lá. E falamos para a igreja que estaremos fazendo essa visita. E fomos. Não é isso? Foi anunciado aqui ou não foi que ia ser feita a visita? E nós fomos. E quando chegou lá, irmão, o diabo caiu por terra. E a irmã não vai mais para a mesa de cirurgia. Então é isso que nós temos que viver. Mas para que o Senhor enviasse a cura, primeiro a igreja teve que chorar com a irmã. A igreja teve que clamar pela irmã. O que nos reporta isso? Nos reporta Pedro na prisão. Pedro estava preso. O que a igreja fez? Orou. A igreja orou, a igreja clamou. A oração do justo, querido, ela é tão poderosa diante de Deus, que a palavra fala que quando Pedro bateu na porta, que a criança olhou e falou, é Pedro, a palavra fala que a igreja não acreditou. Não tem como, ele está preso. É porque é isso mesmo, irmãos. Se nós orarmos um pelo outro, se nós chorarmos um pelo outro, se nós se alegrarmos com o nosso irmão, chorar com nossos irmãos amados, irmãos, escuta o que eu vou falar para você. O Senhor vai começar a fazer coisas tão tremendas, que nós vamos orar e vai falar, é verdade mesmo isso? Mas é porque Ele quer fazer. Ele quer operar, mas temos que aprender o que é igreja. Quando a palavra fala lá, igreja, corpo de Cristo, ele está falando o seguinte, querido, que um membro não é menos importante do que o outro membro, não, mas um necessita do outro, e damos mais honra, às vezes o membro que não tem tanta necessidade, aquele que tem menos honra, é o que mais tem necessidade. Mas o que importa é, meus amados irmãos, que pode ser uma unhazinha, que você não dá importância para ela, mas acontece alguma coisa que você perde aquela unha, tudo bate naquela unha, sim ou não? Tudo bate naquela unha, e aí você vê a falta que a unha faz, o quanto dói. Quem já perdeu uma unha, diga amém. É uma dor terrível quando dá uma topadazinha, sim ou não? Terrível. Aí você vai ver o quanto tem valor a unha. Então a igreja é isso, corpo. Então se você não tem o telefone do teu irmão, pega. Se não tem o meu, pega. Vamos se falar mais no telefone. Vamos ter mais comunhão. Vamos ter mais intimidade. Porque a igreja de Filipe não conhecia Paulo pessoalmente, mas cuidava de Paulo. Cuidava de Paulo. Amém, queridos? Cuidava um dos outros. Igreja primitiva, temos que ter isso. A gente se fala pouco, a gente se comunica pouco. Eu posso ver aqui alguns rostos, e nesse rosto eu vejo aqui, olha, aquela irmã passou uma luta, aquele irmão passou uma luta, aquela irmã chorou hoje, aquela irmã está chorando por dentro, e o que nós temos que ter no nosso coração é a vontade de abraçar e falar, minha irmã, divide essa dor comigo, porque quando chegar a tua alegria, tu vai dividir ela comigo. É assim que tem que ser. Comunica as vossas necessidades aos santos, diz a palavra, aos santos, aqueles que são separados, é com seus irmãos. Minha irmã, me ajuda, olha, eu não posso te falar qual é o problema, mas ora por mim que o negócio está difícil. Senhor, eu não sei qual é o problema, mas estou chorando aqui com a minha irmã, estou chorando aqui com o meu irmão. Deus vai se manifestar nesse lugar, irmãos. Ele vai se manifestar nesse lugar. O diabo tem se levantado de tudo que é maneira, sempre que na hora de fazer a visita acontece um problema. Hoje o carro quebrou.
Eu liguei para o seu Luiz e falei, seu Luiz, olha, ora daí, porque eu vou com o carro quebrado. Porque chega desse negócio do irmão precisar e não poder estar ali. Com o carro quebrado, ou com o carro sem estar quebrado, ou a pé, temos que chegar, o nome do Senhor vai ser glorificado. E fomos, irmão, um carro quebrado, chegamos lá, e o Senhor deu uma bênção, deu uma vitória. Temos que dar mais crédito para o diabo, não, Deus enviou, vai. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E Deus tem operado. E Deus tem operado. E temos que aprender uma coisa. Antes de entrar aqui, dá um pulinho em Timóteo 6. Dá um pulinho. É só um pouquinho mais à frente. 1 Timóteo 6. Isso, 1 Timóteo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quem abriu, diga amém. Diz aqui no versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. 8. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Vou ler de novo o versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Quem tem sustento aí, diga amém. Amém. Quem tem com que se cobrir, diga amém. Amém. Vou continuar, versículo 9. Mas os que querem ser ricos, caem em tentações, e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Amém, igreja? É uma lição. Toma posse da vida eterna, ou seja, ele está falando aqui o seguinte, luta, vamos voltar, luta pela vida eterna, investe nela, você tem o que comer, tem o que se cobrir. É claro que aqui abre um leque, tem um tetinho para morar, é de aluguel, pastor, mas tem condições de pagar aluguel. Invista na sua salvação eterna. O momento agora é de investir na salvação. Investir na salvação significa abrir mão de algumas coisas. Significa renunciar a algumas coisas. Tendo com que se cobrir, Vânia. Ele diz aqui, tendo sustento, estejais com isso contentes. Mas o grande problema é que as pessoas não ficam contentes. O grande problema é que nunca está bom. Aí eu vou lá para Filipenses, voltando aqui, na verdade não vou, eu volto. Para Filipenses, eu vejo aqui Paulo falando, né? No versículo 11, assim, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. A verdade é que a igreja não aprendeu isso ainda. A igreja não aprendeu a contentar-se com aquilo que tem. O irmão ainda se sente ofendido quando o irmão compra alguma coisa, quando o irmão vai em algum lugar, quando o irmão prospera, não é isso? O consumismo está no meio, não é isso? Se eu ganho 3, eu quero ganhar 6, se eu ganho 6, eu quero ganhar 9, né? Se eu tenho um carro 2008, eu quero um carro 2012, e assim sucessivamente, não é isso? E se investe muito pouco no reino dos céus. O Senhor prometeu que o pão na nossa mesa não faltaria, amém, igreja? Ele prometeu. E isso tem se cumprido em nossas vidas. Mas o que eu vejo hoje é que o tempo hoje é de buscar a Deus. A palavra fala lá em João 4, né? Aquela mulher, Senhor, os nossos pais dizem que nós temos que adorar nesse monte, mas os outros dizem que eu tenho que adorar em Jerusalém. Ele fala, a hora vem, é agora, aonde os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade.
Virá a hora, ele fala, e é agora que adorarão, a hora de adorar em espírito em verdade é essa. É hora de buscar, é hora de chorar, é hora de buscar de Deus misericórdia, é hora de pedir ao Senhor para que te ensine a ser grato a Deus por tudo. Ensine isso aqui, olha, não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Seja o que for que você tem, seja muito ou pouco, vai ficar aqui. Mas tem um tesouro, e a palavra fala que esse tesouro está em vaso de barro. Vaso de barro é simbolismo de quem? Eu e você. Lá em 2 Coríntios 4, quando ele fala perplexo, não é isso? Mas não desanimado, abatidos, mas não destruídos, perseguidos, mas não desamparados. Ele fala que nós trazemos esse tesouro em vaso de barro. Esse tesouro é a presença do Espírito Santo de Deus. Esse tesouro é o nome escrito no livro da vida. Esse tesouro é os anjos e arcanjos de Deus nos livrando na entrada, na saída, no deitar e no levantar. É o Espírito Santo de Deus que nos alegra, nos vivifica. Depois de tanto abatimento, tanta luta, tanta aflição, o Espírito se renova. Este tesouro, que é a presença de Deus, está nas nossas vidas, nos vasos de barro. Esse é o nosso tesouro, porque se você tiver esse tesouro, pode não ter dinheiro, você vai comer. Se você tivesse dinheiro, pode não ter água, mas Deus vai enviar, vai fazer brotar da pedra. Querido, se você tivesse dinheiro, o mundo vai explodir, mas Deus vai te preservar, aleluia. Então temos que ter esse tesouro. Temos que ter esse tesouro. Quando temos esse tesouro em vaso de barro, que é o Espírito Santo de Deus, que é a única coisa que interessa, que é a única coisa que importa, que é a única coisa que verdadeiramente vai nos trazer lucro, sem sermos merecedor, vai nos trazer lucro sem mesmo investirmos, porque quem investiu foi Cristo com o sangue dele. É a salvação eterna, e é um lucro que nada nessa terra vai poder cobrir. Tendo esse vaso, esse tesouro em vasos de barro, não perca esse tesouro, que é a presença de Deus. Quando tem esse tesouro, que é a presença de Deus, tem a provisão. E o diabo tem lutado, e você está sem força de ler Bíblia, você está sem força de orar, você está sem força de ir na igreja, as coisas estão acontecendo, você está desanimado, mas lá no fundo do teu coração, aquilo clama, aquilo arde, é o teu espírito sedento, é o teu espírito clamando, ó papai, é a tua carne que não quer, é a tua carne que luta, mas o teu espírito sabe que tu precisa de Deus, e o Espírito Santo te convence, você se levanta, você se arrasta, e você entra aqui, e quando você entra e você senta aí, você entende, você reconhece que tudo que você precisa e necessita é a presença de Deus. E você fala, Senhor, é isso mesmo que eu quero, por mais que o diabo fale contra, é a tua presença que eu quero, é a tua presença que eu necessito. E aí você entende que o tesouro está contigo. Pode estar lá o nível lá embaixo, na reserva, piscando, mas tem. E quando tem, as coisas acontecem. Quer ver? Temos tempo. Vai em 2 Reis 4. Vai lá. Dá um pulinho. 2 Reis 4. Vale a pena. Vai lá que vale a pena. Passear um pouquinho aqui. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Dá um pulinho lá. Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Lembra disso. Temos esse tesouro em vaso de barro. Lembra disso. Depois eu vou abrir esse texto para os irmãos verem. 2 Reis 4. Amém? Todos abriram, amém? Vou ler. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa. Presta atenção. Ela não tinha arroz, ela não tinha feijão, ela não tinha mais água,
ela não tinha dinheiro, ela estava devendo, e os camaradas queriam levar os filhos dela para pagar a dívida. Ela não tinha nada. Me declara o que tu tens. Oh Deus, versículo 2, Eliseu lhe disse, que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. Ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém? Tem a botija de azeite? Então faz o seguinte, versículo 4, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos. Disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite, e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê nisso, diga amém. Mas o que eu tenho que fazer? Eu pulei um versículo aqui de propósito. O que eu tenho que fazer na hora da aflição? O que eu tenho que fazer na hora da angústia? O que eu tenho que fazer na hora que o diabo está se levantando contra mim? Olha o versículo 3. Versículo 2, ó. Eliseu disse-lhe, que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos. Azeite é a presença do Espírito Santo de Deus. Vai nos teus vizinhos, vai nos vasos vazios e derrama azeite sobre ele. Prega a palavra, prega que Jesus cura, que ele liberta, que ele restaura, porque o diabo quer botar na tua cabeça, como é que tu vai pregar, tu está enfermo, como é que tu vai pregar, tu está triste, tu vai pregar porque tu crê no poder de Deus. O azeite que está sobre a sua vida, derrama sobre a vida deles, porque se está difícil para você que tem Cristo, dirá eles sem o Senhor, mas o Senhor quer visitá-los, o Senhor também quer fazê-los fortes na fraqueza, como faz contigo. Então tudo que acontece para mim não glorificar o nome do Senhor, e uma forma de eu glorificar o Senhor, é dizer para o meu vizinho, para o meu parente, para o meu amigo, que meu Redentor vive, que Ele é eterno, mas o diabo não quer isso. Amém, queridos? Então você tem, aleluia, esse tesouro que é a presença de Deus em vaso de barro que é a tua vida. Pastor, como é que eu sei que o vaso de barro é a minha vida? Abre em Jeremias 18. Abre aí. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Jeremias 18. Vamos ver se o vaso é a sua vida. Glória a Deus. Vou voltar lá em Filipenses. Não comecei lá não. Glória a Deus. Quem abriu, diga amém. Jeremias 18. Posso ler? 18:1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O que o oleiro faz, hein? O oleiro faz vaso. Pessoa que constrói vaso é oleiro o nome. Versículo 3. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vaso é símbolo de quem? Eu e você. Viu como é que a palavra se explica? Pastor, eu não entendo a Bíblia. É simples. Amém, queridos? Vamos voltar lá para Filipenses agora. Agora vamos começar a pregar lá que a hora já está. Filipenses 4:11. Já abriram todos? Amém? Não digo isto como necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo fala assim, eu não me dou o luxo de murmurar, porque o que eu mereço é a morte. Então se eu como, se eu bebo é muito. Eu sou indigno da presença de Deus, eu sou indigno da provisão de Deus. Então se eu tenho, a tudo devemos dar graça. Você quer um carro, você quer uma casa, você quer roupa, você quer dinheiro, você quer celular, você quer viajar, você quer fazer isso, você quer fazer aquilo, quer fazer aquilo outro, você quer comer bem, você quer comer picanha, quer comer isso, quer comer aquilo.
E nós não somos dignos nem de comer arroz puro. Nós não somos dignos nem de comer pão duro. Por isso Paulo fala, olha o que vocês estão falando. Se você tiver o que comer, tiver com o que se cobrir, esteja com isso contente. Porque é muito para nós. Nós traímos o nosso Deus, nós ferimos Ele, nós o entristecemos o tempo todo. Então se Ele está permitindo que você coma, que você beba, que você durma, glorifique. Paulo entendeu isso. Paulo entendeu isso. E precisamos entender isso. E ele vai dizer aqui no versículo 12, sei estar abatido, e sei também ter abundância. Quantos de nós, no momento de abatimento, no momento de angústia, de tristeza, colocamos em dúvida a nossa fé? Quantos de nós, no momento de aflição, no momento que o diabo investe, seja qual for a área, perdemos o equilíbrio? Quantos de nós, no momento de angústia, emprestamos a boca para o diabo, o ouvido para Satanás? Quantos de nós, quando Paulo fala assim, ó, sei estar abatido, significa que Paulo tinha um frutozinho do Espírito, lá de Gálatas 5, no versículo 20 em diante, domínio próprio. O que é ter domínio próprio? É o mundo está caindo, você não perdeu o equilíbrio. Entenda bem, ninguém na face da terra sentiu mais dor do que Cristo. E Cristo sentiu todo tipo de dor junto. Ele sentiu a dor da rejeição, ele sentiu a dor da traição, ele sentiu a dor física. Ainda sentiu a dor do abandono. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então, toda dor que o ser humano pode sentir, Jesus sentiu na cruz do Calvário. Mas desde o momento, queridos, que ele é traído com beijo, do momento que ele vai apanhando até o sinédrio, que no sinédrio o acusa com dolo, com mentira, e do sinédrio ele passa a noite toda apanhando, e do sinédrio vai para Pilatos, colocam coroa de espinho, batem nele, de Pilatos para Herodes, de Herodes para Pilatos, até a crucificação. Você não vê em momento nenhum Jesus perdendo o equilíbrio. Jesus tinha uma alma equilibrada. Então você jamais pode permitir que os problemas, as lutas e as aflições tire o teu foco, tire o teu equilíbrio, e o teu equilíbrio não está em você, o teu equilíbrio é do Espírito Santo de Deus. Por isso você não pode perdê-lo, por isso você tem que preservar esse dom, você tem que preservar esse tesouro na sua vida, para que você não venha perder o equilíbrio, porque Jesus tinha um alvo. O alvo de Jesus era salvar eu e você, e nós temos um alvo. Este alvo é se manter salvo em Cristo. Então tem que ter uma alma equilibrada, tem que ter equilíbrio. Manter o foco. O diabo se levantou, eu não vou me irritar, eu não vou emprestar a boca para o diabo, eu não vou fazer isso, eu não vou me desviar, porque eu tenho um alvo. Este alvo é salvação eterna, e eu vou me equilibrar nele, eu vou focar nele. Alma equilibrada. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu faço. Você sabe o que é ser traído? Jesus foi traído, ele apanhou a noite toda de corrente, ele apanhou de madeira, colocaram uma coroa de espinho, que os espinhos do tamanho de um dedo, queridos, e aquilo cravou no seu crânio. Cravou no seu crânio. É uma dor que não dá para enumerar, mas aquela tamanha dor não fez ele perder o equilíbrio. Não fez. Continuou apanhando. Chegou para Pilatos, manda para Herodes. De Herodes volta apanhando. Pilatos falou, já sei, açoita ele. Arrebentaram Jesus, moeram Jesus, rasgaram Jesus no chicote, vários tipos de chicote. Dor terrível, sim ou não? Já estava com a dor do espinho, já estava com o rosto todo inchado, já estava com sangue para tudo que é lado, já estava cheio de sabe de quê? Daquele negócio, hemorragia interna, porque bateram muito em Jesus, e agora açoitaram ele, arrebentaram ele. Se manteve equilibrado. Se manteve equilibrado. Todo arrebentado perante Herodes, vem cá, tu não fala nada em sua defesa? É teu povo, tu não é o rei dos judeus? Tu disseste. Equilíbrio. Equilíbrio. Arrebentando Jesus no caminho, ele olha para a mãe dele, equilíbrio. Mulher, eis aí teu filho. Equilíbrio. Todo arrebentado, quando não faltava, pregaram ele na cruz. O prego não era para fixar. O que fixava eram as cordas. O prego era colocado em pontos estratégicos para que ele morresse de uma morte lenta, chamada anemia aguda. Eram artérias próprias, a qual o sangue, queridos, era assim, ó. Coração batia o sangue. Coração batia o sangue. E a cada batida, ele sentia a sua vida se esvaindo. E quando já não tinha mais sangue nenhum, ao equilíbrio dele.
Pai, perdoa-lhes, pois não sabe o que. Para que Jesus foi na cruz do Calvário? Para nos oferecer perdão. Para nos oferecer salvação. Ele perdeu o foco. Mas tudo isso aconteceu para que ele perdesse o foco. E tudo vai se levantar na tua vida para você perder o foco da salvação eterna. Tudo vai acontecer na tua vida. Então, querido, que você perca tudo, mas que você não perca a salvação eterna. Quando Paulo fala aqui, olha, sei estar abatido. Paulo está falando aqui, olha, eu estou pronto para perder tudo, mas eu não vou perder a salvação. Eu não vou perder a salvação. Tanto que Paulo foi até a morte. Morreu, sim ou não? Mas não perdeu a sua salvação. E antes de morrer falou, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A pergunta é, você sabe estar abatido ou você ainda desequilibra? Você sabe estar abatido ou você ainda murmura? Você sabe estar abatido ou você ainda é aquele que se afasta? Não, Deus não operou. Você sabe estar abatido? Não. Então fala, Jesus me ensina. Começa a aprender agora, porque muitas das vezes você está passando situações na sua vida, e essas situações é para o Senhor ensinar você a estar abatido. Para o Senhor ensinar você como é estar abatido. Porque pode surgir momentos lá na frente em que você vai estar abatido e que você vai ter que saber lidar com isso. Amém, queridos? Então, muitas das vezes, não é por nada, é o Senhor, por amor, te preparando para algo que vai vir lá na frente. Principalmente no momento que nós estamos vivendo agora. Paulo sabia, você está abatido. E vou provar para você. Paulo tomou 39 chibatadas, foi preso para a prisão, ficou na prisão preso para a prisão, ficou preso na prisão. E ele louvou a Deus, ele glorificou a Deus. Sabe, está abatido sim ou não? Foi apedrejado até a morte, de forma que as pessoas olharam e falaram, matou, vamos embora. Quando Paulo foi embora, de noite o camarada foi lá e achou Paulo estava vivo. Sabe, está abatido sim ou não? Tomou pedrada, deixou Jesus? Deixou de pregar o evangelho? Aqui está falando que Paulo tinha fome. Aqui está falando que às vezes Paulo não tinha onde dormir. Deixou de pregar o evangelho? Então manda, querido, o diabo parar de te acusar. Fala, diabo, não manda não, diabo, tu pode me acusar, eu vou continuar pregando. Eu vou continuar falando do amor de Cristo. Jesus prometeu salvação, o diabo não prometeu casa, carro, não. Ele prometeu salvação, eu vou pregar. Não importa a condição que eu esteja, eu vou pregar. Não cala a tua boca não, irmão. Sabe por quê? Porque critério de salvação eterna é almas. Toda árvore em mim pode, que produz frutos, pode para que dê mais fruto. Aqui não produz fruto, corta e lança fora. E segundo João fala, é na raiz, querido. Amém? É na raiz. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Tem gente que não sabe ter abundância não. Tem gente que tem abundância, gasta à torta e à direita. Não conhece Provérbios 6, se não me fala Provérbios 6:13. Ou é 6:13 ou é 6:20, que ele fala assim, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. O que Deus quer falar com isso? Observa a formiga, trabalha o verão todo, carrega, trabalha, e vai levando comida, porque no inverno ela não pode sair, senão ela morre. No inverno não tem. Então ela guarda, para no momento de necessidade ela ter. Mas tem gente que pega o dinheiro, mete o pau, gasta tudo, e se esquece do amanhã. Mas Deus está ensinando. Aí chega no amanhã, meu Deus não. Ele ensinou, está escrito. Amém, igreja? Amém? Então tem gente que não sabe ter abundância. Tem gente que tem abundância, pisa no irmão. Tem gente que tem abundância, pisa no outro. Às vezes Deus permitiu que você tivesse abundância naquele momento, para que você pudesse abençoar alguém, e você não abençoa. Então tem gente que não sabe ter abundância. Não é isso? Não sabe ter abundância. Você está com o jeito que você está. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Preste atenção, eu estou instruído. Paulo buscava. Amém, queridos? E a Bíblia te instrui.
A Bíblia te dá instrução para quando a luta se levanta na sua casa, te dá instrução quando se levanta no trabalho, te dá instrução quando levanta na saúde, te dá instrução, dá ou não dá? Se a Bíblia dá instrução, eu vou fazer uma pergunta, você respondendo do teu coração, você está instruído? Se você não lê, você não está instruído. E se você não lê, você não pode estar instruído. E se você não está instruído, você se enquadra em Oséias 4:6. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Ou se enquadra em Mateus 22:29. Errais, não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. Mas Paulo sabia, porque Paulo estava instruído. A gente fala, lê Bíblia, come Bíblia, e ninguém quer ler Bíblia. Chega um momento, você não sabe como agir, mas o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para te ensinar, amém, igreja? Para te ensinar. Isso aqui vale a pena ler de novo, versículo 12. Você está abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas, ou seja, em todas as coisas, em toda situação, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Amém, queridos? Instrução. Quem dá essa instrução? O Senhor. Ele ensina tudo. Paulo está tão instruído, conhece tanto o poder do Deus dele, que Paulo fala assim, olha, no versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo fala isso, Adriana, ele entende que o Deus dele é aquele que abriu o mar vermelho. Espera aí, meu Deus abriu o mar vermelho. Meu Deus enviou o maná do céu. Enviou a cordoniza. Os corvos trouxe carne fresca amando do Senhor. A água brotou da rocha. Fogo desceu do céu. Me livrou daquilo, me livrou disso, me livrou daquilo outro. Espera aí. O meu Deus é o Deus dos impossíveis. Isso que Paulo está entendendo aqui. Se o meu Deus é o Deus do impossível, eu posso todas as coisas nesse Deus. Se tiver lá na escassez, eu posso vencer porque Ele está comigo. Se eu tiver na abundância, eu posso administrar bem porque Ele está comigo. Em toda circunstância que se levantar, eu posso administrar, eu posso resolver. Por quê? Porque Ele está comigo. Porque eu não vejo situação na palavra dEle, nos antigos, que Ele não resolveu. Então nesse Deus eu posso. Sozinho você não pode, mas com Deus você pode. Você tem que estar no corpo. E o corpo somos cada um de nós. Aprenda uma coisa que eu vou ensinar para a igreja. Uma pessoa consegue viver sem um membro no corpo, sim ou não? Tem gente que não tem dedo, tem gente que não tem braço, tem gente que não tem olho. Não é isso? E o corpo está aqui, não está? Um corpo consegue viver sem um membro. Mas se você arrancar um membro do corpo, ele não consegue viver sem o corpo. E a gente vai morrer. Presta atenção no que eu vou falar. Eu sei o que vai vir. E a gente vai morrer se a gente não for um corpo unido. Então, se você permitir ser um membro fora do corpo, você não vai se sustentar. O corpo vive sem o membro, mas o membro não vive sem o corpo. Amém, queridos? Glorifique a Deus por tudo. É isso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando o seguinte aqui, eu vou resumir esse texto. Eu glorifico a Deus em qualquer circunstância. Eu glorifico a Deus em qualquer momento. Ao mesmo tempo que Paulo está deixando um testemunho para mim e para você, Paulo está mandando um recado para Satanás. Diabo, eu sei ser fiel a Deus na fraqueza. Eu sei ser fiel a Deus na fortaleza. Eu sei ser fiel a Deus na escassez. Eu sei ser fiel a Deus na bonança. Eu sei ser fiel a Deus na prisão. Ó diabo, eu sei ser fiel a Deus até na hora da morte. Ele está mandando um recado para o diabo. O que Paulo está falando? Não importa como você venha, diabo, eu vou ser fiel a Deus. É isso que Paulo está falando. E cumpriu isso. De joelho, com o carrasco, que era assim, o nome daquele homem era carrasco mesmo, que executava. Quando levantou aquele machado para dar na cabeça de Paulo, Paulo fala para ele assim, ó, segundinho. Presta tua caneta aí, tua pena. Presta um papel aí, vem cá. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Toma aí, pode mandar brasa. Amém, queridos? Foi isso que ele fez. Escreveu sobre a sua morte. Não negaram ao Senhor. Foram crucificar Pedro. Pedro, vou morrer, é?
Mas antes Pedro falou o quê? O Senhor já me revelou, eu hei de deixar o meu tabernáculo. Esse terreno, ele é para a glória. Quando Pedro chegou lá, à cruz, que Pedro olhou, falou, rapaz, sabe quem morreu assim? Foi meu Salvador. Meu Salvador morreu assim. Aí tu vai morrer assim também. Eu não. Não sou digno de morrer como ele. E a história diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer como Cristo. Hein, querido? Tem gente que com uma unha do pé dá uma topada, reclama, murmura, briga, dá uma dorzinha no braço, reclama. O camarada vai morrer. Ele lembra de Cristo. Não, peraí. Meu Jesus morreu assim, não vou morrer igual meu Jesus, não. Eu deixo vocês me matar, tudo bem, que eu vou deixar meu tabernáculo, eu vou para a glória, mas morrer igual meu Salvador, não sou digno, não, que é isso? Então tá bom, vou te crucificar de cabeça para baixo, tá bom? Tá, beleza, crucifica aí, mas igual meu Cristo eu não vou morrer, não. Qual o nome disso? Equilíbrio. Qual o resumo da mensagem? Se eu fosse pôr o nome nessa mensagem, não deixa o diabo te desequilibrar. Não deixa o diabo te tirar do foco. Porque se você desequilibrar, o diabo venceu. Amém, queridos? Mas quando acontecer uma situação terrível, começa a rir. Rir mesmo, você tem que rir. Dá até uma gargalhada se for o caso. Diabo, vou dar mole para você não. Isso é o máximo que tu consegue fazer, porque Deus está comigo. Não vou murmurar, não vou reclamar, eu vou glorificar, diabo. Eu não vou perder minha salvação, não. Tu perdeu, mas eu não vou perder, não. Porque a palavra de Deus diz, a tudo dai graça. Amém, queridos? E sabe por que as coisas acontecem na minha vida, irmãos? Porque eu não murmuro. Eu não reclamo. Eu glorifico a Deus por tudo. Bom ou ruim, eu dou glória a Deus. Porque a minha vida eu entreguei na mão do Senhor. Então tudo na minha vida acontece com permissão do Senhor. E se está acontecendo com permissão do Senhor, ou é para mim examinar a minha vida, para ver onde está a brecha, ou para que o Senhor me amadureça mais ainda. Porque a palavra fala que a luta, a aflição, ela gera a paciência. E a paciência, ela gera a experiência. Amém, queridos? Então a aflição, ela gera a paciência. E a paciência te gera a experiência. E a palavra fala que os servos dele são experimentados. Às vezes você está passando uma situação hoje, porque daqui 1 mês, 2 meses, daqui 1 ano, até 2 anos, vai cruzar alguém no seu caminho, passando exatamente por aquele problema. E Deus quer que você passe por esse problema, para quando chegar lá, você estiver instruído para instruir aquela pessoa. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém? Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. O melhor do louvor e adoração. Almoço Gospel. O seu